Bom dia. Atenção para as manchetes do programa Nas Entrelinhas de hoje. A qualidade da gestão de pessoas em prefeituras é foco de pesquisa. UDESC e FECAM apresentam resultados de projeto conjunto. No Momento Tricô de hoje, vamos discutir o imposto de renda. Começa agora mais um Nas Entrelinhas, comigo, Enio Luiz Espanhol, e também com a professora Samanta. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC, todas as terças-feiras, às 11h45. Fique ligado e faça contato com o nosso programa através do e-mail nasentrelinhas.esag@gmail.com. Bom dia a todos. Está começando, portanto, o programa Nas Entrelinhas aqui pela rádio UDESC. Na terça-feira da semana passada, discutimos corrupção com o promotor Afonso Guizo e os alunos do 8º termo da administração pública, aqui da ESAG. E, através do nosso programa, houve repercussão. Recebemos alguns e-mails. Destaco alguns parabenizando a iniciativa do programa e que destacaram a importância do movimento. O que você tem a ver com a corrupção? Afinal, como foi dito, só se muda a cultura da corrupção mudando o nosso comportamento primeiro. Sem dúvida, isso é muito bom para a nossa realidade, para a questão do Brasil. Participa a partir desse momento também a professora Samanta, entrando em contato com o nosso Nas Entrelinhas. Bom dia, professora Samanta. Bom dia, os alunos estavam em prova hoje, então vocês imaginem como foi a correria. Né? Bom, hoje ainda nós temos uma agenda bem intensa, né? Tão intensa que pessoalmente às vezes a gente acaba até nessa correria. Bom, vamos torcer para que a gente consiga dar conta de fazer tudo em tempo hábil, apesar de eu fazer a defesa que esse programa tem que ter mais de 15 minutos, não é mesmo? Sim, Samanta, são muitos temas importantes para hoje. Hoje vamos começar com a professora Juliana, depois teremos a participação do professor Leonardo Secchi, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Milão, Itália, professor do Departamento de Administração Pública e autor do livro Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. E também teremos a participação da professora Juliana, aliás, da participação da assessora em Gestão Pública da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, a Juliana Dallagnello. Esses serão os participantes do nosso programa de hoje, neste programa, Samanta. Enio, nós estamos quase no final de abril, né? E esse é aquele mês que todo mundo conhece como sendo o mês do leão. Hoje já é dia 24 de abril. E quem não fez vai ter que correr para declarar o imposto de renda. Esse é o tema que vamos tricotar hoje com a professora Fabiana Boff. Professora Fabiana, eu queria começar com uma pergunta. Poderia explicar um pouco melhor o funcionamento da declaração do imposto de renda, uma certa generalidade, assim, algo bem pragmático para quem está nos ouvindo? Ok, bom dia a todos. Meu imposto de renda é um tributo cobrado em cima do salário mensal das pessoas físicas e jurídicas. Aqui no Brasil ele é cobrado mensalmente, sendo que no ano seguinte é informado então o valor através dessa declaração anual de rendimentos. O normal que acima de 2.625 por mês, se receber esse valor, seja descontado, então, 27,5. O que pode acontecer é que o contribuinte, no decorrer do ano, já tenha pago esse valor e aí, então, ele será restituído. Se, porventura, não foi descontado, ele paga a diferença depois com a declaração. Professora, a pergunta que não quer calar, né? Quem é que deve declarar o imposto de renda e o que é que efetivamente pode ser declarado? Bem, estão obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda referente ao exercício 2011, né? 6 grupos de pessoas. O primeiro, o mais comum, são as pessoas físicas residentes no Brasil que no ano calendário de 2011 receberam rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a 23.449, 23.500. Os demais grupos, eles podem ser pesquisados com maior precisão no site da Receita, mas são, em resumo, os que receberam herança, os que obtiveram ganho de capital ou aplicaram na Bolsa de Valores, os que obtiveram rendas através da venda de imóveis, os que possuem posse ou propriedade ou ainda os que passaram a ser residente em 31 de dezembro de 2011.
As pessoas que estão dispensadas, Samantha, dessa declaração são as que não se enquadram em nenhum desses grupos ou que elas já estejam no declaração como dependente de alguma outra pessoa física. O que pode ser declarado, então, são despesas com educação, cursos diversos, faculdades, colégios, gastos com saúde, plano de saúde, exames, dentistas, remédios, doações, pensão alimentícia, outros tipos de pensões. Então, enfim, contabiliza-se todos os valores recebidos e declara-se os pagamentos que foram efetuados durante o ano. Para encerrar, professora, como se deve fazer essa declaração se ainda não foi feita? Até um dado preocupante, ontem saiu um relatório de que só 54% da população tinha feito, né, a declaração até então, faltando 6 dias. O ideal é não deixar nada para a última hora. Então, um controle mensal dos ganhos e gastos, ou um arquivamento da documentação para a posteriori fazer, então, preencher o formulário. Formulário esse que está no site da Receita Federal, é só fazer o download do programa, preencher e enviá-lo de volta. Acho que é bom lembrar que o envio tem que ser até o dia até o dia 30 de abril próximo, até as 23 horas e 59 minutos, e ficar atento a isso, caso contrário, multa de atraso. Professora Fabiana, obrigada. Eu acho que a mensagem é essa, né? Que nós não deixamos para a última hora, mas que corremos agora quem ainda não fez. Bom, e principalmente quem está nos ouvindo, fique atento para terça-feira que vem, mais um Momento Tricô. Não é isso, Enio? E agora nós teremos a participação do professor Leonardo Sec. O senhor está coordenando uma pesquisa sobre modernização da gestão de pessoas em prefeituras de todo o Brasil. Explique como nasceu esse projeto, professor Leonardo. Bom dia, Enio. Bom dia a todos. Esse projeto ele nasceu em 2009. Eu fazia parte de uma equipe da FECAM, que foi formada, a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, que estava formando um sistema de gestão de pessoas para as prefeituras municipais. Vocês sabem que os municípios eles têm grande dificuldade de pessoal e de tempo e capacidade para a questão de envolver os funcionários na elaboração do sistema. Foi então chamada a FECAM para fazer isso. E para a FECAM fazer esse sistema de gestão de pessoas, eles tinham que entender em que situação encontrava-se as práticas de gestão de pessoas nas prefeituras. Então essa equipe foi formada e foi feito então um diagnóstico da situação das prefeituras, no caso na área de seleção de pessoal, na área de recrutamento, na área de treinamento e desenvolvimento, na área de avaliação de desempenho, que tipo de medidas e práticas na área de gestão de pessoas acontecia. Então, esse mapeamento foi feito lá em 2009 e essa pesquisa agora, que está sendo estendida para o Brasil inteiro, é derivada daquela pesquisa, né? Foram encontrados diversos resultados com relação à gestão de pessoas em Santa Catarina e a gente quer, então, tentar entender como está acontecendo no resto do Brasil, como estão as práticas de gestão de pessoas nas prefeituras. Leonardo, uma curiosidade, como é que foi assim, a relação com as prefeituras? Eles aceitaram bem a pesquisa, deram retorno, se envolveram? Vamos dizer que as prefeituras elas ficam com um pouco de medo de responder, né? A gente teve um índice de resposta de 56%. A gente acredita que muito devido à participação da FECAM, né? O nome FECAM, Federação Catarinense de Municípios, tem uma grande presença, principalmente nos municípios de médio porte, pequeno porte, que vem a FECAM como uma grande instituição de representação política deles. Então eles ajudam a responder, mas muitas vezes o pessoal fica com medo de entregar o ouro para o bandido, vamos dizer assim, né? Se eles se declararem com práticas mais arcaicas, eles vão estar dando munição, inclusive, para os próprios opositores políticos deles para fazer, vamos dizer assim, a instrumentação política em cima dessas práticas de gestão, né? A pesquisa agora está enfocando as cidades com mais de 150 mil habitantes, certo? Nível de Brasil, né? Isso, agora está sendo levada para o nível de Brasil, cidades de 150 mil habitantes ou mais. Por que foi feito esse recorte? Primeiro porque tem muitos municípios pequenos, menores, que eles não têm nem website, não têm nem contato, né? Se você vai para o interior aí de estados mais pobres, tem estado que não tem nem website, contato de e-mail, assim por diante. E a pesquisa vai ser toda feita via eletrônica para tentar, então, verificar essas práticas de gestão de pessoas, né? Então, a gente vai tentar fazer uma pesquisa explicativa. O que leva uma prefeitura a adotar práticas mais modernas de gestão de pessoas? Será que é o tamanho do município que determina isso?
Será que é a coloração partidária que determina? Será que uma prefeitura guiada por X partido tem mais chances de ter uma prática de gestão de pessoas melhores? Será que é o índice de desenvolvimento humano? Será que é vamos dizer assim, a qualificação dos funcionários públicos que faz isso? Então, essa é a testagem que vai ser feita agora, que o Grupo Pesquisa Calípolis está empreendendo e que os resultados vão ser trazidos até o final do mês de julho. Eu tô curiosa com uma questão. Deixa eu perguntar para a Juliana da FECAM. Assim, quais são os principais problemas e quais as boas práticas que vocês estão identificando das prefeituras catarinenses na área de gestão de pessoas? Primeiramente, bom dia a todos. Né? Na verdade, assim, não seria um problema, mas um grande desafio para as prefeituras hoje, que a gente constatou no Estado por essa pesquisa que o Leonardo acabou de falar, é que o setor de gestão de pessoas não é visto como uma área estratégica, e deveria. Né? Então, hoje ele é mais folha de pagamento, férias, coisas burocráticas referentes a servidores. E isso seria mais um desafio a ser evoluído. De boas práticas, assim, ainda tem muito também que evoluir. Existem boas práticas, mas existem muitas outras a serem feitas. Eu pontuei 3 questões que eu acho fundamental a gente falar aqui. Primeiro, qualificar principalmente servidores efetivos e não efetivos, principalmente com educação continuada e não treinamentos pontuais e esparsos, que geralmente é o que acontece. Seja, sei lá, por interesse da corporação ou interesse pessoal, interesse político, acaba a pessoa indo no treinamento, né, às vezes não tendo a efetividade que deveria ter, gasta o dinheiro público, volta para a prefeitura e não aplica porque talvez não seja a área que ela atua e que ela precise. Então, assim, aí vem aquela história que treinamento não adianta, não vale a pena, mas não é isso. Não foi colocada a pessoa certa no lugar certo, no treinamento certo, né? Outra coisa também referente à integração. Aqui é 2 pontos, tanto de aculturação do servidor quando ele chega, para mostrar o que é o serviço público, né, que é uma realidade que até então ele não conhece, e a segunda é, fazer atividades que integrem mais os servidores, que isso não é feito, né, então, assim, a pessoa passa mais tempo no serviço do que em casa, então, o ideal é que seja um clima organizacional bom, né, produtivo, que gere qualidade de vida e de trabalho. E outro ponto também que é bem importante é a avaliação de desempenho, que na verdade o que existe mais hoje, algumas fazem, né, mas deveriam ter um efetivo que fizesse mais, de avaliação de desempenho e não só avaliação obrigatória, que é do estágio probatório, realizada nos 3 primeiros anos que o servidor entra na prefeitura, né? Por que não continuar avaliando ele, vendo o serviço dele, o que ele entrega, né? Se realmente o que ele entrega é o esperado, né? E também, assim, mostrar que alguém está olhando o serviço dele, esperando algum resultado daquele serviço, colocar metas, né, e aproximar mais gestor de servidor e dar mais feedback, assim, mostrar como está a consecução do trabalho. Eu imagino que o papel da FECAM para que essas boas práticas sejam colocadas em funcionamento mesmo é importante. A FECAM, ela tem uma proximidade muito grande com o município. Uma questão, de repente, o professor Leonardo pode responder. Por que a parte de recursos humanos do RH é tão estratégico? E talvez porque também seja difícil de perceber ele como estratégico? Olha, Acabei fazendo 2 perguntas. Tem uma herança, vamos dizer, de modelo de gestão. A gente, desde 1936, tem um modelo de gestão burocrático, isso que a Juliana vinha falando, né, dos setores serem muito departamentalizados e não assumirem uma função estratégica, né? Agora, o que a gente diz como função estratégica é realmente o setor de recursos humanos pensar de que ele pode potencializar, por exemplo, a motivação do servidor público, né? A questão, através de sistemas de avaliação de desempenho, através de sistemas de integração de pessoal, através de motivação para o trabalho. A gente tanto fala, né, de que uma pessoa, ela entra toda motivada no serviço público. Muitas vezes ela fica motivada por 2, 3, 4 anos, mas depois ela vai se aculturando e vai perdendo aquele brilho inicial, né? Isso não é culpa da pessoa, isso é o problema do sistema administrativo que está ali instalado. Então nós, como professores e pesquisadores da área de gestão, temos que propor mudanças nesse sistema de gestão que dê vazão para a criatividade, dê vazão para vamos dizer assim, para a iniciativa e para o empreendedorismo que tem dentro de cada um de nós. Se o sistema de gestão ele for sufocante, as pessoas não têm como, elas vão aos poucos perdendo a motivação e depois passam a ser apenas cumpridores de regra. Então a gente pode pensar que essa robotização assim do servidor público ou dos funcionários em geral que trabalham no setor público, ele é extremamente prejudica mesmo a função.
Ao invés de tu criar, assim, pessoas que vão só cumprir aquela função quadradinha. Sim, tem setores, organizações públicas que conseguem motivar seus funcionários e tem outras organizações que não conseguem. Então, o problema é realmente de gestão. Não é se o serviço público ou é privado. O problema é de gestão. A qualidade da gestão é que vai determinar o quanto que os servidores são motivados e quanto que é produtiva essa organização. Imagino que a Juliana está entrando agora na FECAM. Vai ser importante ter o papel lá na FECAM nessa direção para melhorar o processo administrativo nas prefeituras. Ah, sim, com certeza. Inclusive a FECAM está montando, né, para disponibilizar isso para as prefeituras, um projeto que é o Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas na Administração Pública, SIGEP. Ok, o tempo do nosso programa esgotou. Muito obrigado aos professores que participaram, a Juliana, Samantha, terça-feira que vem. Um bom dia e não esqueçam de anotar nosso e-mail, né, nasentrelinhas.exag@gmail.com. Uma boa tarde, um bom dia para todo mundo.